nessa noite nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, alinhados na palavra que Ele tem para mim e para você. Em Gálatas capítulo 6 e 9 a palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não se desanimarmos. Ele quer dizer para a gente não desanimar. Às vezes o caminho está longo, às vezes o caminho está difícil, mas Ele diz para não desanimarmos. Não pare agora. O que Deus plantou em seu coração não tem prazo de validade. Não exige um coração, mas exige um coração que se recusa a recuar. A sua persistência hoje é o testemunho que você contará amanhã. Muitas vezes a gente quer contar um testemunho nas nossas vidas. Só que aqui ele diz que se a gente não tiver persistência no caminho, a gente não vai contar um bom testemunho. Talvez o melhor testemunho é a nossa atitude, aonde nós estamos. Talvez o nosso melhor testemunho é a nossa vida, né? Ele fala para a gente não parar, né? Como essa palavra encontra o seu coração hoje? Qual o momento que você está vivendo hoje? Antes de entrarmos na palavra, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. José, ele foi vendido pelos irmãos, mas superou o trauma para salvar nações. Ruth perdeu o marido e a pátria, mas a sua lealdade a levou à linhagem de Jesus. Davi superou o gigante externo, Golias, e o gigante interno, seus próprios erros, para ser um rei segundo o coração de Deus. Que nessa noite a gente possa ser como Davi, que não vence só o gigante no exterior, mas que a gente venha vencer o nosso gigante interno, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, e assim nós seremos como Davi, com o coração segundo a vontade de Deus. Vamos para a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, do 4 ao 8. Eu vou ler, vou um pouquinho mais para trás, a ler do capítulo 1. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Aleluia. Todos conhecem a história já do profeta. Ele teve um reencontro com Acabe no versículo 18. Após 3 anos de uma seca, Deus ordenou que Elias se apresentasse ao rei.
O desafio do Monte Carmelo, Elias propõe um duelo espiritual. Houve 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá e todo o povo de Israel. O desafio era simples: preparar um sacrifício sobre a lenha, mas não acender o fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Baal fracassou. A resposta de Deus veio. Elias então restaurou o altar do Senhor com 12 pedras para tornar o milagre indiscutível. Ele ordenou que derramasse muita água sobre o sacrifício e a lenha, 3 vezes até encharcar tudo e encher uma vala ao redor. Elias fez uma oração simples. Imediatamente o fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, até a água da vala. O capítulo 18 termina com Elias em um pico de vitória espiritual e física. No entanto, o capítulo 19 começa justamente com a reação furiosa da rainha Jezabel a esses eventos, o que leva Elias de um triunfo absoluto para uma profunda depressão e fuga para o deserto. Muitas vezes as nossas batalhas a gente se encontra como Elias. Ele venceu a batalha contra Acabe, e só que a palavra diz que ele chegou no final da batalha exausto, num pico ali de espiritualidade e física muito esgotado. E muitas vezes a gente se encontra nesse momento, a gente passa por ministrações, passa por conferências, Deus vem e ministra os nossos corações e nós somos cheios do Espírito Santo, somos tocados. Alô? Só que em meio a esse tempo de que Deus vem revigorando a nossa vida, a gente vem recebendo o poder de Deus. Passa 1, 2 dias e nós se encontra como Elias, fraco, desanimado, mesmo após ter uma ministração, após ter uma vitória sobre alguma batalha. Ali no versículo 4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora o Senhor a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Esse versículo ele nos retrata que o profeta Elias, no auge da sua exaustão emocional e espiritual, após uma grande vitória, ele é consumido pelo medo, pelo isolamento e pela sensação de que seus esforços foram inúteis. Muitas vezes a gente se encontra encontramos como Elias, consumidos por uma ansiedade, por uma depressão, consumidos por algo que tem nos afastado do caminho de Deus. Mesmo recebendo palavras, mesmo estando na presença de Deus, a gente chega numa exaustão emocional e espiritual. O zimbro aqui ele representa o limite humano, o ponto onde o vigor acaba e a alma pede descanso, mesmo que esse descanso pareça no momento a própria morte. Elias não está apenas cansado fisicamente, ele está enfrentando o peso do perfeccionismo e a frustração de não ser o herói que se esperava. Muitas vezes a gente se encontra assim, a gente quer ser perfeito, mas perfeito só há um, que é Jesus. Muitas vezes a gente quer ser o herói e acaba se frustrando, se decepcionando quando algo dá errado. Elias ele estava exausto, mas ele deu um basta, né? Elias ele dá um grito de quem chegou no limite humano, que eu e você nessa noite nós podemos ser como Elias, dar um basta, dar um grito de basta, né, sobre o nosso limite. Talvez a gente chega no limite porque caminhamos num dia, no outro nós já estamos fracos, nós estamos desanimados. Talvez queremos alcançar algo e não alcançamos. Talvez queremos conquistar coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus.
e nós acabamos se frustrando. Elias estava exausto e ele dá um basta de quem chegou no limite humano. A superação começa quando admitimos que não conseguimos sozinhos, pois até os heróis cansam. Perdão, meus irmãos. Aqui a palavra diz que Elias também cansou. Se os homens de Deus tiveram batalhas, Davi passou por batalhas, também cansou. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele também cansou. Mas no final, ele prosperou, ele continuou firme e passou pelo processo. Então eles conseguiram chegar no auge. Eles conseguiram dar um basta, através de oração, através de posicionamento. No capítulo 5, a palavra diz: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Após uma grande vitória, ele se vê exausto, solitário e profundamente desanimado, a ponto de desejar a própria morte. O zimbro aqui representa o nosso limite, o lugar onde o cansaço físico encontra o esgotamento emocional e até mesmo espiritual. A gente tem que se vigiar, a gente tem que estar em constante busca pelo Senhor, porque senão a gente vai ter esse esgotamento físico, esse esgotamento espiritual. Antes de restaurar o espírito de Elias, o anjo restaura o seu corpo. O toque do anjo e a ordem para comer mostram que, às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é descansar e se alimentar para conseguir continuar. O que ele quer dizer para nós? Às vezes estamos na correria do dia, estamos correndo atrás de objetivos, estamos muito preocupados e ocupados com a nossa vida, que nós esquecemos de buscar o Senhor. Às vezes nós deixamos o Senhor em segundo plano. Muitas vezes nós se levantamos e não buscamos ao Senhor. Nós falamos: depois eu vou ter com o Senhor, depois eu vou orar, depois eu vou buscar. E acaba que a correria do dia a dia nos afasta disso, nos afasta da presença do Senhor. E isso faz que nós morramos espiritualmente. Isso faz que nós chegamos a um esgotamento emocional. Antes de restaurar o espírito de Elias, o anjo restaura o corpo. O toque do anjo e a ordem para comer mostram que, às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é descansar e se alimentar para continuar, para conseguir continuar em frente. Aqui o anjo manda o profeta comer, se alimentar. Aqui para nós, a palavra de Deus diz para a gente comer e se alimentar da palavra de Deus, para nós se fortalecermos cada dia mais, para que assim a gente siga com o nosso objetivo, com o nosso propósito, que esteja alinhado com o do Senhor. Mas para isso o anjo diz para a gente se alimentar. Deus, ele não deu um sermão a Elias por estar triste, ele deu descanso e sustento. Superação exige cuidado com o corpo e com a mente. O toque do anjo mostra que Deus se aproxima de nós justamente quando estamos exaustos, desanimados e enfraquecidos. Deus, ele sempre cuida de nós quando nós estamos nesse estágio exausto. Muitas vezes se encontramos desanimados, muitas vezes mesmo se encontramos enfraquecidos, porque talvez não temos se alimentado direito da palavra de Deus, não temos buscado com o melhor alimento. Até o deserto se torna mesa de banquete quando o céu decide que ainda não é o seu fim. Coma, descanse, levante-se, pois o seu fôlego não termina onde a sua força acaba. Palavra de Deus lá em 2 Coríntios, do 12, do 9 ao 10. A
palavra diz: e disse-me, a minha graça basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus olha para nós no meio da nossa fraqueza e Ele diz para nós que quando nós estamos fracos, é que é aí que nós somos fortes. Assim como Elias se sentiu fraco sobre o zimbro, Paulo aprendeu que é no reconhecimento da nossa incapacidade que o poder de Deus se manifesta plenamente. Superar não é ser super-homem, é ser dependente da graça. Que nós sejamos como Paulo, que nós possamos aprender a ser dependente dessa graça de Deus, que é quando nós estamos fracos que o poder de Deus se manifesta na gente. Muitas vezes a gente deixamos de fazer a obra do Senhor, muitas vezes deixamos de seguir o nosso chamado por nos sentir fraco ou sentir incapaz, mas Deus fala para a gente que não é a gente, é através da gente. Quando a gente tem um coração disposto, um coração ensinável, um coração posicionado, as coisas vão fluir e o processo vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, a caminhada vai ser mais leve. Voltando para 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 6, aliás, a palavra diz: e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e se tornou a deitar-se. Aqui Deus enviou um anjo para preparar o pão e a água, reconhecendo que o corpo de Elias precisava ser sustentado antes que a alma pudesse continuar a jornada. É o retrato da compaixão divina que entende os limites da nossa humanidade. O pão estava na cabeceira. Deus coloca o que você precisa ao alcance da sua mão, mesmo no deserto. Às vezes o primeiro passo da superação é apenas aceitar a ajuda que chega. Muitas vezes Deus está colocando pessoas ao nosso redor, estendendo as mãos para nos ajudar. Tem direcionado pessoas para nos edificar, para caminhar ao nosso lado, para estar em comunhão. Mas muitas vezes a gente prefere estar isolado, estar sozinho. O pastor sempre fala para a gente estar em comunhão, participar dos GC, estar em unidade. Porque não é o pastor que está falando, que está pedindo isso, é Jesus que tem dado uma direção. Porque se a gente estiver sozinho, uma hora ou outra a gente vai enfraquecer, a gente vai fraquejar, a gente vai se encontrar como Elias, exausto, espiritualmente, emocionalmente fraco. Em Mateus 11, 28, a palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se Elias recebeu o pão e a água no deserto, Jesus se apresenta como o próprio pão da vida e água viva. A superação começa com o passo de ir até Ele e trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve que Ele oferece. Jesus, Ele quer tirar o nosso fardo pesado. Talvez você chegou aqui nessa noite com carregando um fardo pesado, mas hoje Ele quer que você saia daqui com um fardo leve. Ele tem nos oferecido isso, Ele tem sido o nosso pão da vida, Ele tem sido a água viva das nossas vidas. No versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Talvez o meu caminho, o seu caminho seja longo, mas o que ele diz? Para a gente comer e beber.
Ele quer dizer para nós se alimentarmos, porque talvez a nossa caminhada seja longa, talvez a oração que ainda você espera que Ele responda a você, que Ele não respondeu, talvez demore, assim como Abrão demorou, como Deus demorou a responder a Abrão, talvez possa ser para mim e para você, mas o de repente de Deus pode ser o amanhã. Se você não estiver alimentado, você não vai conseguir percorrer a caminhada. Ele havia desistido de si mesmo, mas Deus não havia desistido dele. Talvez você desistiu em algum momento de você, do seu chamado, daquilo que Deus tem para você, mas Deus, Ele fala para você nessa noite que Ele não desistiu de você, que ainda tem um propósito, que ainda tem um chamado. A mensagem central é sobre a provisão divina no limite humano. Não apenas oferece o alimento, mas reconhece a dificuldade do desafio que virá. Ele não nos fortalece para ficarmos parados, mas para suportarmos a jornada que ainda resta. Ele diz que nós temos uma jornada. A nossa jornada pode ser, igual eu falei, pode ser curta, pode ser média, pode ser longa, mas Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos fortalecendo. Esta é a chave da fé. Deus reconhece que a jornada é difícil, o caminho talvez seja comprido, mas Ele te ordena a levantar, porque o destino é maior que o seu cansaço atual. Como que você se encontra hoje, irmão? Como está a sua vida, o seu cansaço, a sua vida espiritual, a sua vida emocional? Quanto você tem corrido atrás do tempo, corrido atrás das coisas deste mundo? Quanto você tem dado de tempo disponibilizado a Jesus? Quanto você tem se alimentado da palavra? Muitas vezes a nossa vontade é de parar e nos entregar ao cansaço. No entanto, o toque do anjo representa aquele fôlego inesperado, o cuidado que nos desperta do desânimo, o alimento. O alimento é a palavra, é a fé, é a esperança. É essencial porque a estrada da vida é exigente e não pode ser percorrida apenas com as nossas próprias forças. Sem o alimento, que é a palavra, sem a fé, sem a esperança, a nossa percorrida neste mundo, a nossa caminhada se torna mais longa e mais difícil. Não é o fim da sua história, é apenas a pausa necessária para o fôlego que o seu destino exige. Talvez hoje Deus está te convidando a uma pausa, a pausar, a parar, irmão. Eu não sei qual que é a sua correria, a sua disponibilidade de tempo para Jesus, mas Deus está falando para você hoje parar e se alimentar. O caminho é longo. Deus, Ele está levantando pessoas neste lugar, está levantando ministros da palavra, pessoas no seu reino, a cada fazer. Mas se eu e você, nós ficamos paralisados, vendo a obra sendo feita por alguns, essa caminhada vai se tornar mais longa, essa caminhada vai se tornar mais difícil. Mas quando se posicionamos como igreja do Senhor, quando se posicionamos naquilo que o Senhor nos chamou, aquele convite que Deus fez a você a estar aqui neste lugar hoje, para você estar caminhando nessa casa, não é para você vir e fazer um ritual, cultuar somente, não. Ele quer mais de você, Ele quer um posicionamento, um arrependimento, que sempre é falado aqui, porque coisas grandes virão, coisas novas Deus vai fazer neste lugar, mas Deus, Ele precisa de ceifeiros, precisa de obreiros do Senhor. Então Ele diz para mim e para você hoje: desperta tu que dorme. No versículo 8, 1 Reis, a palavra diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Qual tem sido a sua caminhada? Qual tem sido o seu Horebe?
A jornada de 40 dias e 40 noites pelo deserto representa o período de aprovação e transição. Talvez você tenha passado dias orando, pedindo que Deus responda uma oração. Talvez você tenha passado algum tempo pedindo ao Senhor que ouça a voz dEle, e talvez Deus se encontre em silêncio. É porque talvez você esteja no período de provação e transição no Senhor. Talvez é tempo de você, mesmo no silêncio de Deus, continuar. Ele fala para a gente continuar e não parar. Às vezes Deus tem colocado pessoas no nosso coração para a gente orar, para a gente interceder como cristão. Talvez Deus tenha colocado amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e você não tem entendido por que essa pessoa tem ecoado na sua cabeça, no seu coração. É Deus falando para você: ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Deus, Ele quer que você exerça o seu papel de cristão. Ele quer que você ore por essa pessoa, porque quando a gente se posiciona em oração por alguma pessoa, a gente se coloca na brecha, sim, mas é tão gratificante quando a gente vê que a nossa oração está dando fruto, que aquela pessoa tem sido alcançada pelo Senhor, que aquele familiar tem se rendido ao Senhor. Quando vemos que um amigo convidado nosso entrega a vida a Jesus, nós se alegramos. Imagina como Deus se alegra. A própria palavra diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Então, se Deus colocou alguém em seu coração, alguém em sua mente, continue orando por essa pessoa, porque o poder da oração pode transformar vidas. O poder da sua oração pode mudar situações. Elias não caminhou com base em sua própria energia física, que havia se esgotado, mas sobre o sustento de uma provisão divina. Que eu e você caminhamos nessa provisão do Senhor, nessa direção de Deus, que nós venhamos se mover conforme a vontade de Deus. Na sexta-feira nós oramos aqui como Jesus: que não seja mais feita a minha vontade, a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus, e que nós levamos isso em nossa mente. Este ano na Lagoinha é o ano da aliança. Qual é a aliança que você tem carregado hoje? Qual a aliança que eu e você temos feito com Jesus? Que sejamos fiéis a essa aliança. Horebe era só o destino final, o lugar do encontro íntimo com o Criador. Isso nos ensina que quando o caminho é longo demais para nossas pernas, o sustento que vem do alto é o que nos permite avançar até o propósito final. Quando vem do céu, quando vem de Deus, quando está alinhado, Ele nos permite avançar e chegar até o final. Após um período de exaustão extrema e desânimo profundo, ele é alimentado por um anjo. Muitas vezes nós se encontramos nesse desânimo profundo. Muitas vezes se encontramos em um estágio de ansiedade, depressão. Muitas vezes se encontramos exaustos física e emocionalmente. Muitas vezes se encontramos exaustos espiritualmente. Mas o anjo do Senhor, ele quer nos renovar. O anjo do Senhor, ele quer nos tocar, ele quer nos alimentar, assim como ele fez com Elias. O que parece ser uma refeição simples, torna-se o combustível sobrenatural para uma jornada impossível aos padrões humanos. Aos nossos olhos, talvez Deus vai colocar coisas no seu coração, vai direcionar você a um lugar, a uma circunstância, que aos olhos naturais você não é capaz. Pessoas vão olhar e vão debochar de você, achando que isso é coisa da sua cabeça. Mas essa é a importância, irmãos, de nós estamos alimentados pela palavra. Que quando vir essas afrontas, você vai estar firme, você vai ouvir a voz de Deus, e Deus vai confirmar para você.
Ele vai confirmar para você qual é o seu caminho, qual é o seu propósito. Mas para isso nós precisamos de posicionamento, de arrependimento e de direção dos céus. E principalmente de busca, oração, irmão. Orar e pedir para Deus falar com você, para que Deus direcione você, para que Deus dê discernimento sobre qualquer decisão que você possa tomar. Porque a refeição Ele tem nos dado, o alimento Ele tem nos dado a cada culto neste lugar. A superação se concretiza aqui. O alimento que Deus dá gera uma força sobrenatural. O que Elias comeu um dia o sustentou por 40 dias. Quando Deus te levanta, Ele te dá um fôlego que a lógica humana não explica. O alimento que Deus te dá, não tem lógica humana que pode te sustentar, possa ir contra. Ninguém pode explicar. Porque quando a gente se alimenta de Deus, a nossa afeição muda, a nossa aparência muda, o nosso caminhar muda, o nosso falar muda. Porque o alimento e o Espírito Santo, ele anda junto. Se a gente não alimenta o Espírito Santo vai ficar com fome. E se ele ficar com fome, você não vai ouvir a voz dele. Quando você precisar, você vai cair, você vai fraquejar, você vai desanimar. Porque o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso melhor amigo. A gente tem que dar a liberdade total a ele. Porque se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, não adianta um propósito, não adianta a gente caminhar e achar que está tudo normal. Porque não está, meus irmãos. O alimento está sendo liberado cada dia. E o Espírito Santo, ele quer ser alimentado. O alimento não é só no domingo, na quarta. Que essa palavra possa produzir frutos em mim e em você. Que a gente possa se posicionar. Essa palavra é posicionamento, arrependimento, ela tem ecoado neste lugar. E não é à toa, irmãos. A gente precisa sim se posicionar e se arrepender. Porque as obras do Senhor sobre essa casa, há maravilhas que nós temos visto. A gente tem visto pessoas entregando a vida a Jesus, nós temos visto pessoas orando por famílias e famílias sendo restauradas, mas e quando vir aquele povo que Deus quer que venha, aqueles que precisam de socorro, aqueles que precisam de uma palavra, como eu e você vai se encontrar para poder ajudar essas pessoas? Nós precisamos estar alimentados com o alimento de Deus. Não é o tamanho do seu deserto que define o fim da sua jornada, mas a força da fonte que sustenta o teu caminho. Que a minha força e a sua venha do Senhor, que Ele venha nos alimentar. Aleluia. Já indo para o final, meus irmãos, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Aqui Paulo, ele diz que somos mais que vencedores, mais que vencedores. Isso significa que a provação não apenas passou, mas que saímos dela com lucro espiritual, mais fortes e experientes do que quando entramos.